Fungo que pode estar associado à Covid-19 é investigado em paciente internado em Joinville. Cidades do meio-oeste atingidas por tornado ainda não retomaram o abastecimento total de energia elétrica. E no Dia Mundial Sem Tabaco, como o cigarro pode piorar o prognóstico de um paciente que se contamina com a Covid-19. Olá, boa noite para você que está com a gente, ligado aqui no SCC SBT, começando mais uma semana com muita informação. Ainda hoje a gente vai falar de mudança no trânsito para quem costuma circular aqui na Grande Florianópolis, vindo de Palhoça na direção da capital. Tem obra de novo que começa amanhã, a gente vai explicar, porque as obras devem durar aí pelo menos 5 meses e isso vai impactar sim na rotina das pessoas que transitam entre a capital e os municípios da Grande Florianópolis. Daqui a pouco, portanto, ao vivo desse trecho da BR-101, a gente vai trazer todos os detalhes. Mas para começar, vamos falar de uma situação que está gerando preocupação aqui em Santa Catarina. Um provável caso de mucormicose, também conhecido como fungo negro, está sendo acompanhado na cidade de Joinville, no norte do estado. Uma possível relação com a Covid-19 fez o Ministério da Saúde e a Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina sugerirem o acompanhamento desse caso. Você vai entender melhor agora. O fungo negro pode atingir os seios da face, os pulmões, o cérebro e as cavidades internas do nariz. Pacientes diabéticos e imunodeprimidos, como pessoas com câncer ou HIV, podem ser os mais afetados e, em alguns casos, levar até a morte. Depende muito do estado do paciente no momento em que ele pega ou que ele é identificado a mucormicose. Mas é uma doença que ela é considerada grave, né? Principalmente mais pela doença de base do paciente do que necessariamente a própria doença. O caso de mucormicose investigado em Joinville é um homem de 52 anos, morador da Zona Norte, com histórico de comorbidade. Ele foi internado em março em razão da Covid-19. O paciente teve alta hospitalar, mas voltou a ser internado em maio. O paciente segue internado no Hospital Dona Helena e, em nota, o hospital informou que não emitirá boletins a respeito do estado de saúde dele. A previsão é que o diagnóstico saia nos próximos dias. A simples possibilidade de confirmar o fungo negro no paciente gera preocupação. Já era uma doença grave, então você tem a associação de duas doenças graves. Mas até um momento, a Índia, relatou esse aumento de casos de mucormicose que os outros países, então, estão avaliando. Mas é importante lembrar que hoje, mesmo sem mucormicose, a gente tem uma letalidade extremamente alta também no Brasil. Então, a Covid, por si só, é uma doença também muito grave. Pois é, ainda sobre o fungo negro, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado divulgou um vídeo agora no fim da tarde explicando sobre a maneira como ele se dissemina. O alerta vale principalmente para quem está com a imunidade baixa. Vamos dar uma acompanhada nesse trechinho. É um fungo ubíquo, ele encontra-se no ambiente de maneira geral e nós normalmente inalamos esse fungo e, estando com o nosso sistema imunológico com sua função preservada, o nosso organismo vai inativá-lo, vai destruí-lo e nós não vamos evoluir com doença. Mas nos casos das pessoas que têm uma queda importante da imunidade, eles podem evoluir então para essa cose sistêmica, a mucormicose. Depois do intervalo, atualização sobre as cidades do meio-oeste atingidas por um tornado e uma nova etapa nas obras de construção da terceira faixa da BR-101 começa amanhã na Grande Florianópolis. Vai ter desvios no trânsito, hein? Você vai saber qual é o trecho na volta do intervalo. Agora, atenção, moradores da Grande Florianópolis. Se o trânsito na BR-101 entre Palhoça e São José já é complicado, está complicado agora, a partir de amanhã essa situação pode piorar, viu? Isso porque uma nova obra na rodovia deve começar e aí acaba provocando desvios no trânsito. Quem está por lá e vai trazer as informações para a gente é a Graziane Ubiali. Um espaço, um local aí, um trecho, melhor dizendo, né, Grazi, que já é um pouquinho complicado ultimamente por causa das obras que vinham acontecendo e agora mais uma que começa amanhã. Boa noite.
Boa noite para você, Bruna. Boa noite a todos. Exatamente. Inclusive, agora a gente já presencia um pouco de lentidão nesse trecho, Bruna, justamente porque tem fluxo intenso de caminhões e muitos carros, especialmente agora nesse horário de pico. Então, o que requer mais atenção ainda dos motoristas, porque a partir de amanhã começa uma nova etapa para a construção da terceira faixa da BR-101 entre Palhoça e São José. Essa etapa se trata da reforma da ponte sobre o rio Passa 20, que fica no quilômetro 214 em Palhoça. A ponte não tem a largura suficiente para a implantação da terceira faixa e, por isso, a estrutura vai ser reforçada. E a lateral da ponte vai ser ampliada em cerca de 3 metros. Essa etapa das obras deve durar cerca de 5 meses. E durante esse período vai ser feita, então, uma alteração no trânsito justamente aqui nesse trecho, entre o quilômetro 215, onde nós estamos, e o 214. O fluxo de carros vai ser desviado no sentido norte, para quem vem de Palhoça em sentido à capital. Quem trafega na pista da direita, então, terá que desviar pela marginal da BR-101. Já quem trafega na pista da esquerda se mantém na rodovia. Mas claro, né, Bruna? Amanhã esse trecho aqui vai estar muito mais sinalizado do que o que a gente presencia agora, que ainda não tem sinalização, ainda não está demarcado. Então amanhã o pedido é de mais atenção aos motoristas e também a velocidade deve ser restrita aos 60 km por hora. Como vai mudar todo o trânsito, vai ter que ter saída para marginal, continuação aí pela rodovia, é importante sempre a atenção. Afinal de contas, só nesse trecho são 5 meses de obras e, claro, tem muitos meses ainda de obras pela frente até concluir essa terceira faixa da BR-101 que está em construção. Eu volto com você, Bruna. Obrigada, Grazi, pelas informações, falando ao vivo aí diretamente da BR-101 e trazendo essa atualização que é importante para quem faz o uso desse trecho, né, acaba trafegando por ali, para ter aquela organização a mais, sair um pouco mais cedo de casa, porque acaba demorando, normalmente acaba gerando filas e principalmente nos horários de pico de tráfego de veículos ali naquele local. Depois de mais de um ano sem aulas presenciais, as crianças das escolas municipais da capital voltaram a ter aulas. A nossa equipe de reportagem acompanhou como foi o retorno das crianças. Olha só. Após muitos desdobramentos, mais de 2 meses depois, essa cena volta a ser normal. A lista de presença já começa no portão da escola. Pedro Henrique de Souza. Não, é Henrique Vieira Rosa. O dia 31 de maio marca finalmente o retorno das aulas municipais em Florianópolis. As crianças comemoram e os pais agradecem. Aí começou as aulas, veio um dia só e depois pararam, né? Aí ficou complicado para a gente que trabalha, né? A gente que precisa trabalhar e não tem com quem deixar as crianças. Eu perdi vários dias de serviço, que eu sou diarista. Semana começando diferente aqui em Florianópolis. Isso porque faz tempo que as salas de aulas municipais não vêm alunos. E quem está animado hoje para a aula? Isso aí. Eu estou aqui com a professora Elaine, ela que já foi vacinada e agora está voltando a dar aula para as crianças. Elaine, qual a expectativa para o retorno das aulas? A expectativa é da gente ter as crianças próximas, né, para a gente fazer um trabalho mais efetivo e realmente acontecer a aprendizagem, porque na sala de aula é na interação que essa aprendizagem acontece efetivamente. Na capital, as aulas municipais de forma presencial estavam suspensas desde o ano passado. Os servidores não concordaram com as medidas adotadas na retomada da educação e começaram uma greve no dia 24 de março. A imunização dos profissionais de educação foi iniciada na semana passada. Dos 19.734 trabalhadores, 3.501 foram imunizados com a primeira dose e 13 com a segunda. A proposta, aceita durante a audiência feita pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina entre o sindicato e a prefeitura, garante que não haja desconto no salário dos professores que aderiram à greve. Em contrapartida, um cronograma de que as aulas perdidas serão repostas precisa ser apresentado. O laboratório Pfizer pediu à Anvisa autorização para utilizar a vacina em adolescentes a partir de 12 anos de idade. O pedido foi feito no dia 13 de maio e está sendo analisado. A Anvisa tem até 30 dias, melhor dizendo, para dar uma resposta ao laboratório. Atualmente, a vacina da Pfizer pode ser aplicada em pessoas com 16 anos ou mais no Brasil. Já em outros países, como nos Estados Unidos, no Canadá e na União Europeia, a imunização dos adolescentes a partir de 12 anos já foi autorizada.
Lembrando que na última sexta-feira, a Anvisa aprovou que o imunizante da Pfizer possa ficar mais tempo dentro das salas de vacinação do SUS, em temperaturas mais altas. Antes, o imunizante deveria ficar somente até 5 dias nas salas de imunização, em temperaturas baixíssimas, o que fazia com que muitos municípios não pudessem receber as doses, já que as condições de armazenamento eram mais específicas e acabava dificultando um pouco. Vamos falar de vacinação então? Amanhã, Florianópolis vai avançar em mais uma etapa da imunização contra a Covid-19. Trabalhadores da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, profissionalizantes, EJA, ensinos superiores de instituições públicas ou privadas já podem receber a primeira dose. Lembrando que são todos os trabalhadores dessas instituições, como quem atua na limpeza, na alimentação, na administração também. A imunização acontece das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Na Beira-Mar Continental, no Centro de Eventos da UFSC, no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, no antigo aeroporto e no Floripa Shopping. Todos os documentos necessários para o momento da aplicação da vacina estão no site do Covidômetro da Prefeitura da capital. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que está a carteira de vacinação do seu filho, hein? Por conta da pandemia, muitas famílias têm deixado de comparecer aos postos de saúde na data correta de aplicação das doses, o que acende um alerta entre os especialistas. Segundo dados da Agência Brasil, metade das vacinas do calendário infantil não bate a meta desde 2015. O alerta dos profissionais da saúde veio depois que o Brasil registrou 7 mortes por sarampo, considerado erradicado no país. Nenhuma das pessoas que perderam a vida tinha histórico de vacinação contra a doença. Quando o pai não leva por medo, por conta do Covid, essa criança para vacinar, ela acaba ficando sujeita não só ao Covid, mas a outras doenças que são imunopreveníveis, ou seja, que são possíveis de serem prevenidas com a vacinação. De acordo com a DIV, vacinas importantes não estão chegando em quem deveriam. É o caso da BCG, por exemplo, que previne doenças como a meningite e foi aplicada em apenas 63% das crianças. A vacina contra a hepatite foi aplicada em menos de 75% do público-alvo. Já a tetraviral, que previne doenças como sarampo, cachumba, rubéola e varicela, teve o pior desempenho de todas. Menos de 54% das crianças receberam a dose. A meta para a vacinação infantil é atingir entre 90% e 95% da população. Por isso, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica reforça o alerta para que os pais mantenham as cadernetas em dia. A vacinação é importante para qualquer pessoa, independente da faixa etária. Nesse momento de pandemia, é importante lembrar que existem vacinas de rotina que devem ser aplicadas e não devem ser deixadas ou atrasadas no calendário de vacinação. Nos postos de saúde de Florianópolis, todos os cuidados estão sendo tomados e os locais estão preparados para receber as crianças. A recomendação é procurar pelas equipes de saúde para agendar a aplicação. Com o agendamento, diminui o tempo de espera, o pai chega com o seu filho, faz a vacinação e já sai da unidade de saúde. Então, portanto, as medidas de cuidado, elas são as mesmas para qualquer outro ambiente. O uso de máscara, o uso de álcool gel e a manutenção do distanciamento social. Então, esses são os cuidados básicos que a gente tem que ter, não só para ir na unidade de saúde, mas para qualquer ambiente público que a gente esteja frequentando. Nesse fim de semana, a cidade de Campos Novos, na região do meio-oeste catarinense, foi atingida por um tornado. Os ventos fortes também afetaram outras 13 cidades da região, como Caçador, que continua sem energia elétrica em alguns pontos. Em Campos Novos, o tornado passou e deixou mais de 280 casas afetadas, além de árvores arrancadas, carros tombados e postes de energia elétrica que caíram, interrompendo o abastecimento. Os estragos ainda estão sendo contabilizados nas cidades. Morador de Caçador, seu Osmar, dono de um mercado, teve mais de R$15 mil de prejuízo com as carnes estragadas por falta de energia. Tem bastante carne ali que na câmara fria. Se você deixar na câmara fria, por exemplo, um dia, no lugar dela gelar, ela esquenta e a carne estraga. Não tem o que a gente fazer agora. Como é que amanhã nós vamos pegar carne? Para a gente continuar vendendo. Será que a luz vem amanhã? Na mercearia da Luciana, mais de 500 pães foram parar no lixo. Ela não conseguiu assar. E acabou a energia tipo 11h30 da noite.
E daí acabamos estragando o pão, né? Deu uns 500 pães no total. Nós acabamos comprando gelo, né? Pacote de gelo. Daí nós colocamos ali por enquanto, mas se não vir até a noite a energia, nós vamos acabar perdendo. O tornado foi uma combinação de raios, granizo e ventos fortes que chegaram a uma velocidade de 123 km por hora. A chegada do fenômeno já estava sendo monitorada pela Defesa Civil de Santa Catarina. Então, todos os avisos foram feitos para a região, desde as 10 horas da noite, 10 horas, 10 e meia, 11 horas, foram avisos que foram gradualmente subindo, né, a sua informação, seu nível de gravidade foi reconhecido e sendo repassado para toda a população daquela região, onde esse núcleo de tempestade se formava. Mesmo com os alertas durante a semana, o tornado ganhou proporções maiores do que se esperava. Ao longo da semana, a Defesa Civil já vinha alertando, nós tínhamos já um estoque considerado, tínhamos um registro de preço para telhas, para lona, que é algo que a gente imaginava que pudesse. Mas nessa magnitude, do tamanho que foi o estrago, nós tivemos empresas onde o barracão praticamente se desmanchou. Isso a gente nunca tinha visto. Caminhões serem deslocados, ônibus serem deslocados, um caminhão de carga tombou pela velocidade dos ventos. Tivemos relatos de pessoas que se esconderam embaixo da mesa, colocaram crianças dentro de lareira. Então, foge realmente a ideia ou a dimensão do que nós estávamos aguardando. Em Campos Novos, 90% da energia já foi restabelecida. As doações estão sendo distribuídas para os atingidos e a Defesa Civil providenciou telhas para cobrir as casas que ainda estão descobertas. O mês de junho vai começar com tempo firme e frio aqui no estado. A terça-feira começa com nevoeiros, principalmente no norte e na serra. No decorrer do dia, sol com poucas nuvens em todas as regiões. As temperaturas são baixas durante a madrugada, com condição de geada, inclusive na serra, viu? Em Florianópolis, a mínima na terça-feira deve ser de 12 graus. Joinville tem mínima de 14, Blumenau mínima de 11 e em Lages a mínima é de 3 graus. A máxima não deve passar dos 18. Criciúma e Chapecó tem mínima de 8 graus, portanto, nessa terça-feira bem friozinho, né? E hoje, dia 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco. Que fumar faz mal para a saúde a gente já sabe, mas além das doenças que já são conhecidas, esse hábito também aumenta o risco de agravamento da Covid-19. Olha só. O seu Cláudio tem 71 anos, mas boa parte da vida passou fumando 3 carteiras de cigarro por dia. Eu comecei a fumar na minha juventude, né? Se eu me lembro bem, 19, 20, 21 anos, por aí. Por motivos assim de inclusão em grupos, namorada. Mas uma promessa feita à filha fez o seu Cláudio largar o vício. Eu tinha feito uma promessa para minha filha, que ia deixar logo, e também tive problemas de não querer mais fumar, eu não quis mais, né? Pelo cheiro, pelo hálito, não sentia o gosto das coisas, mas aí resolvi deixar e me programei e em 30 dias eu não fumei mais. Fui diminuindo uma carteira, 2 carteiras, 10 cigarros, 5 cigarros e... Parar de fumar traz benefícios imediatos, independente do momento ou das condições. Depois de 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. 2 horas não tem mais nicotina circulando no sangue. 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. 12 a 24 horas, os pulmões já funcionam melhor. 2 dias, o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar já sente melhor o sabor da comida. 3 semanas, a respiração se torna mais fácil. 1 ano, o risco de morte por infarto é reduzido à metade. 10 anos, o risco de sofrer infarto é igual ao das pessoas que nunca fumaram. Além das doenças já conhecidas, o tabagismo é um fator de risco para o agravamento da Covid-19. O cigarro compromete a capacidade pulmonar e aí o fumante pode desenvolver os casos graves da doença. Eles são 2 até 3 vezes maiores, têm maior risco de desenvolver doença Covid grave do que as outras pessoas. Então eles têm mais risco de hospitalização, mais risco de ir para a UTI, né, mais risco de serem entubados e até morrer pela Covid. Não existe fórmula mágica para vencer o vício da nicotina, mas querer parar de fumar
já é um primeiro passo. O SUS ele disponibiliza o tratamento gratuito para esses pacientes. Geralmente, os pacientes com maior dependência vão precisar de uma ajuda maior, né, um apoio para mudar o comportamento em relação ao tabagismo, né? Vale a pena parar, né? E um aviso para quem ainda não entregou a declaração do imposto de renda. O prazo termina hoje às 11h59 da noite para entregar a declaração desse ano. Depois desse horário, o contribuinte já está sujeito à multa diária de 1% sobre o imposto apurado. A dica, segundo os especialistas, é melhor entregar uma declaração incompleta do que não entregar nada. Com isso, o contribuinte ganha um tempo, fica com a possibilidade de fazer uma declaração retificadora e não paga a multa por atraso. Portanto, ainda dá tempo. Se você ainda não se agilizou, faça isso agora o quanto antes melhor. Lembrando que se fizer isso, o ideal é fazer a retificação o quanto antes também para evitar cair na malha fina. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia nessa segunda-feira. A gente encerra hoje com imagens de Blumenau, Alto Vale não, né? Vale do Itajaí. Para você que está acompanhando a gente, amanhã a gente volta a se encontrar. Cuide-se. Até lá.